crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador. Cremos em Ti, Senhor. Cremos na Tua palavra. Cremos no Teu poder. Cremos no Teu Espírito Santo. E tudo é possível para aquele que crê, o Senhor nos diz. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar presente no nosso meio. Ao abrir estas portas desta igreja, o Senhor já estava aqui, Pai, e sabia que cada coração que aqui entraria, qual seria a sua necessidade. E o Senhor conhece, Pai, todos os corações. Por isso, Deus, eu peço humildemente que o Senhor tome o controle desses corações, Pai, dessas vidas, desses espíritos que aqui estão, Senhor. Acalma o nosso coração e alimenta a nossa alma com o maná do céu, Pai. Queremos entrar naquela glória Shekinah nesta noite, Pai, e comer daquele maná que não apodrece, não envelhece. Ele sempre está ali. Deus, usa os meus lábios, minhas faculdades mentais, para expressar do Teu amor e da Tua grandeza, Senhor. Toma o coração de cada um, ó Pai, e unja para receber de Ti a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos vocês. Quero que nós abrimos nossas Bíblias em São João, capítulo 16, versículo 12. Eu quero falar um pouquinho de tudo nesta noite. Vamos dar uma meditada de Gênesis a Apocalipse. São João 16, verso 12, que diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Podei-vos assentar, que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Estamos há algum tempo já
Parece que esse mês eu tirei uma folga, né? Sobre pregar. E tivemos bons frutos, não tivemos, irmãos? Deus tem se feito presente no nosso meio e algo sobrenatural tem acontecido. E eu creio que Deus, Ele está conosco. E Ele tem levantado a sua bandeira ao nosso favor, mesmo quando às vezes o inimigo ele se levanta, como a Bíblia diz, como torrentes de água, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre está ao nosso redor, nos ajudando, nos orientando e nos guardando de todo perigo, né? Eu não vou dar um título, porque eu vou tocar em vários assuntos, mas você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, para confirmar a pregação, porque isso é um estímulo para o pregador. No Salmos 23, o salmista Davi disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conduz-me mansamente a águas tranquilas, guia-me na vereda da tua justiça." O salmista Davi disse que, certa vez, deixa eu voltar um pouquinho, o próprio Paulo disse em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela é viva e eficaz. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É isso correto? Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e ela vai até ali na alma, no espírito, e discerne a coisa. Eu sempre costumo dizer que não é necessário o pastor, o pregador, ou seja lá quem for, vir aqui e apontar o erro. Não tem necessidade. A própria palavra, sendo pregada, ela tem esse poder de revelar o que realmente está dentro de nossos corações, discernir os pensamentos. Às vezes o pastor, o pregador não sabe do que você está passando e de repente numa pregação aquilo vem e aquilo atinge a tua alma. Aquilo é Deus falando contigo, através da sua palavra, porque Ele é quem está discernindo o teu coração. E muitas vezes bênçãos nós alcançamos na pregação quando realmente queremos ser abençoados. Isso vai depender de você, vai depender de mim, qual o seu nível de vontade de querer ser abençoado nesta noite. Toda a expectativa trouxe resultado, mas isto porque houve uma expectativa para aquilo, e as tuas expectativas trarão resultado, dependendo de que expectativa você está esperando, o que você está esperando receber nesta noite. E eu quero ser bem devagar, irmãos, bem compassado, por assim dizer, porque devido a algumas experiências que a gente vai tendo, a gente vai vendo que a unção, ela não está no gritar. Por mais que isso é bom e faz parte muitas vezes do pregador, alterar a voz, mas a gente vai aprendendo que a unção está na palavra de Deus. E conforme ela vai sendo dita e pregada, ela é quem vai transformando o vosso coração. Ela é quem vai moldando o Espírito Santo em você.
ela é quem vai tirando a espada do Senhor, é quem vai tirando as lascas que precisam ser tiradas. Não é o pregador, por mais que seja bom, e Deus tem sua peculiaridade de trabalhar com cada pregador, e é bom, eu mesmo sou um gritão. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você se aproxima da natureza de Deus, mais você o conhece, e quanto mais você lê a Bíblia e ora, mais você tem companheirismo com o Espírito de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você conhece a natureza de Deus. E quando você ora, você se aproxima o teu espírito do Espírito de Deus. Então você conhecendo a natureza de Deus e tendo um contato com o seu espírito, você vai saber o que pedir. Não é isso correto? Você não vai pedir uma coisa para que Deus abençoe alguma coisa que é amaldiçoada. Você não vai pedir para Deus abençoar um casamento do qual começou amaldiçoado. Você não vai pedir para Deus abençoar um emprego do qual começou errado, porque você conhece a natureza de Deus, e Deus não pode abençoar algo que começou errado, e Ele não vai abençoar enquanto permanecer errado. Por isso que nós precisamos de um guia para nos guiar em toda a verdade, e Deus nunca faz e nunca vai fazer um meio cristão, Ele faz um verdadeiro cristão. Ele nunca disse que faria meia igreja. Ele disse que viria buscar uma igreja zelosa, de boas obras, santa, pura, imaculada, uma igreja virgem, que não tem mistura com o mundo. Ele não disse que ia vir buscar uma meia, uma que anda de qualquer jeito, uma rebocada de pintura, não. Ele disse que iria buscar uma igreja conforme o seu caráter. E Deus, de maneira nenhuma, pode julgar a igreja através do pastor, ou através de uma religião, ou através de outra coisa, a não ser pela sua palavra. Se o mundo vai ser julgado algum dia, e eu sei que vai, e estamos próximos do julgamento, ele vai ser julgado pela palavra de Deus. Porque Ele mesmo disse que toda a palavra do homem seja mentira, mas a minha a verdade. Não importa o que a Bíblia diz, como Jesus disse, que nos últimos dias levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E o Espírito seria tão parecido que, se possível for, enganaria até o próprio eleito. Mas não é possível, porque o eleito está baseado em uma revelação. Ele não vem através de sentimentos, emoções, arrepios, pulos, gritos. Ele vem através da revelação do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: ninguém pode dizer que Jesus é Deus, sem que isso não seja revelado pelo Espírito Santo. Isto tem que ser uma revelação diretamente de Deus. Por isso que esse Espírito Santo, quando Jesus conversou com os seus discípulos, Ele disse: eu tenho muito que vos falar, mas se eu vos falar agora, vocês não vão suportar. Por que vocês não vão suportar? Porque vocês precisam primeiro receber esse Espírito que eu tenho, para que então vocês possam receber o que eu tenho para dar. Vocês não vão receber, vocês não vão suportar. E a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não suporta a palavra, ela não suporta a verdade. E antes de receber isso, nós precisamos receber o Espírito Santo, para que então podemos receber a palavra vivificada em nossas vidas. Porque a Bíblia diz: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E se nós termos somente a palavra, somente a letra, nós vamos viver sim, como verdadeiros crentes, como verdadeiros religiosos, mas se o Espírito não vivificar aquela palavra, não verá frutos, não teremos frutos. Será como Jesus naquela figueira, chegou de repente, estava com fome, e ele começou a esfolhar lá, e procura aqui, procura lá, e só tinha folha, e uma linda figueira.
e um belo crente, e um homem que não dava para apontar o dedo, e uma mulher que não dava para apontar o dedo, mas Jesus estava buscando alguns frutos do Espírito e não achou nenhum. E se o Espírito Santo viesse nesta noite, começasse a revirar as nossas figueiras, e ele quisesse encontrar algum testemunho vivo, poxa lá, vou descer lá no tabernáculo Erechim, na cidade de Erechim, e eu quero dar uma esfolhada lá em algumas figueiras, e eu quero ver se eu vou encontrar um fruto lá para que eu me satisfaça com o testemunho daquela filha, com o testemunho daquele filho. Podemos chamar o Espírito Santo à cena nesta noite para chacoalhar as nossas figueiras? Vocês estão dispostos a que o Espírito Santo venha e chacoalhe as nossas figueiras? Deus não veio para massagear o pecado, Deus não veio para massagear a coisa errada, Deus não veio para massagear a mentira, Deus veio para pôr em ordem a coisa. E eu creio que nesta noite Ele vai dar uma chacoalhada em algumas figueiras e nós vamos ver se tem fruto aí. Eu quero que a minha figueira seja tocada pelas mãos do Altíssimo, e que Ele encontre aqui figos, que encontre frutos do Espírito Santo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês podem suportar, irmãos, mais um pouquinho? A palavra de Deus? E esse guia, ele tem que ser um homem qualificado. Tem que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa experiente. Quando ele é chamado para guiar uma pessoa, é como você chegar em uma cidade estranha, ou até mesmo num país exterior. Você chega lá, e se não tiver um guia para te guiar, você se perde. Logo, se você quiser caminhar sozinho naquele país ou naquela cidade, você estará caminhando em algum bairro e aquele bairro é perigoso, mas você não sabe se é perigoso ou não. Você não conhece. Mas se você tem um guia ali, alguém que está te instruindo, está te orientando em que estrada entrar, em que caminho ir, em que loja entrar, em que shopping entrar, você sabe que aquele guia está te guiando pelo caminho certo e ele não te colocará em perigo porque você está em sua responsabilidade. E nós estamos sob a responsabilidade do Espírito Santo. E existe esse guia do qual nós estamos seguindo, ele nunca nos colocará em um brete. Ele nunca nos levará em um caminho em que nós vamos nos perder, porque ele é um guia experiente, ele já passou por esse caminho. Nós ainda não passamos, mas estamos seguindo este líder, seguindo este Espírito Santo, e sabendo que ele é o autor e consumador da nossa fé. É um general que não perdeu batalha, é um general que não perde guerra, não sabe o que é derrota. Por isso, ao olharmos para este guia, temos a certeza que ele não nos colocará em perigo. Mas se olharmos para o lado e vermos que ali tem saduceus, e fariseus e mestres da lei, e começarmos a focar os nossos olhos nesses grandes homens, nós vamos nos perder. Nós temos que olhar para o Espírito Santo. Jesus disse em São João 14, verso 6, quando Tomé perguntou: Senhor, como nós vamos saber ir, caminhar por esse caminho, se nós não sabemos o caminho, em outras palavras? O que Jesus responde? São João 14, verso 6, pode participar se você quiser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não tem outro caminho a seguir a não ser o Senhor Jesus Cristo. Igreja, você não está seguindo o pastor Ariel, você está seguindo o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que aqueles fariseus, eles eram como cegos, guiando outros cegos. E ele disse, e se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Por isso, meus amados, nós temos uma mensagem da hora, o alimento espiritual para a noiva. Para a noiva. Não é qualquer religião que aceita isso, não é qualquer igreja que aceita isso, mas a noiva recebe a mensagem do anjo. E aqueles fariseus, eles tinham uma vida tão pomposa, tão brilhosa de atrás daquelas vestes, que os discípulos olhavam para aqueles homens e não tinha nada o que apontar. Eles não podiam dizer que aqueles homens eram pecadores, porque realmente não tinham o que apontar. Mas quando eles se encontraram com a palavra encarnada, conforme São João 1, verso 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? O verbo é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e aquela palavra de Hebreus 4:12 se encarnou naquele homem chamado Jesus, e quando aquele homem chamado Jesus, que era a palavra encarnada, olhou para aqueles fariseus, o que aconteceu? Deus não olhou para as vestes. Deus não olhou para os crachá, Jesus não olhou para as vestes clericais, Ele olhou lá dentro do coração daqueles homens, e Ele disse para eles, vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, porque vocês estão me honrando com os lábios, assim profetizou Isaías. Ele manifestou a palavra, o que Isaías tinha dito, agora Jesus vem repetindo. Vocês são aqueles de Isaías, que Isaías falou que vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Que sermão rude para aqueles fariseus da lei escutarem. Que sermão rude para aquelas pessoas religiosas escutarem naquele tempo. Diante daquelas pessoas foi até meio envergonhoso para eles mesmos ouvir aquilo de Jesus. E quem sabe um dos seus seguidores estava ali e disse, mas não que o meu pastor fez isso, não que o meu pastor está sendo chamado de sepulcro caiado, não que o meu pastor está sendo chamado disso e daquilo. Acontece que eles não estavam olhando com olhos espirituais, mas tinha uma palavra encarnada que olhava o coração daqueles homens. E esta mesma palavra se refere a Hebreus 13:8, Ele está aqui para ver o coração de cada um de nós. É Ele que sabe o que passa em nossas mentes. É Ele que sabe o que passa em nossos corações enquanto estamos sozinhos. Porque aqui dentro dessas quatro paredes dessa igreja é muito fácil um terno e uma gravata representar o cristianismo. Mas nós somos epístolas escritas e lidas por todos os homens, Paulo disse. É lá fora que nós temos que ser lido. E o próprio Paulo disse, eu temo que eu tenho pregado a tantos e eu menos venha a ser reprovado. Porque o evangelho não é simples. Ou melhor, é simples, mas o trabalho que ele faz no ser humano é complexo. Porque o evangelho híbrido, ele transforma o exterior. O evangelho híbrido, ele transforma a pessoa por fora. A mulher já não corta mais o cabelo, já não usa calça, já não usa brinco, aí o exterior está bonitinho. Mas o evangelho verdadeiro, ele transforma de dentro para fora. Ele mata aquela velha natureza. Isso que o evangelho verdadeiro faz. O híbrido, ele vai te dar uma boa túnica, ele vai te dar uma boa veste, ele vai te dar um bom paladar para falar como cristão, ele vai te dar bons olhos para ver coisas certas. Este é o híbrido, ele tem esse poder, mas o evangelho te dará um Espírito Santo que te dará acesso ao céu.
O Evangelho, o verdadeiro, te dará o Espírito Santo, o selo de Deus, a vida de Deus vivendo em você. O híbrido pode esvaziar, mas não enche. O verdadeiro esvazia e enche com o Espírito Santo. O verdadeiro é essa mensagem que estamos pregando. Ele vem e tira essa natureza orgulhosa, invejosa, avarosa, cheio de pecado, de horror. Ele tira isso de você. Ezequiel 36. Quero tirar de vocês o coração de pedra e colocar em vocês o coração de carne. Quero, em outras palavras, quero tirar esse espírito aí de pecado e colocar um novo espírito em vocês. Quem leu aí Ezequiel 36 já? Versículo 25. O Espírito de Cristo, ele veio para fazer isto. Mas aqui eu quero parar um pouquinho. Ao receber esse novo Espírito, aí onde as pessoas se enganam muitas vezes, por ela não usar mais roupa aí, ou seja lá o que for, andar, não cortar mais o cabelo, não pintar mais a face e tal, esse é o novo Espírito. Você está vivendo o Evangelho, você está aqui vindo na igreja, você está aqui vindo nos cultos, isso é bom, isso é ótimo, mas ainda você não tem o Espírito Santo. Porque esse novo Espírito, ele veio para mudar os teus hábitos, os meus hábitos, as minhas atitudes, o meu paladar, o meu ouvir, o meu falar, o meu agir. Este é o novo Espírito que Deus colocaria em nós. Então depois ele vem lá e diz: e depois eu colocarei o meu Espírito. Eu vou ler aqui. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Sabe o que Jesus disse para os discípulos dele? Quando ele estava ali pregando em São Mateus capítulo 7, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de jeito nenhum entrareis no reino do céu. Veja o que os discípulos disseram em São João capítulo 6, versículo 60. Eles cogitaram entre si e disseram: oh, quão duro é ouvir este discurso. Claro que era duro. Quando Jesus se encontra com o mestre da lei em São João 3, verso 2, e aquele mestre da lei vem e chega: e Senhor, eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se esse não for por Deus, se esse não for de Deus. Em outras palavras, Nicodemos, vocês sabem do que eu estou falando, né? E Jesus olha para ele e disse: você tem que nascer de novo. E se você não nascer de novo, vos é necessário nascer de novo para que possa ver o reino dos céus. Um mestre da lei, um erudito, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia a Bíblia, vamos dizer assim, fica apavorado. Senhor, Jesus, eu, sendo velho, terei que voltar ao ventre da minha mãe? Se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, a Bíblia diz. E aqui, a Bíblia diz que nós somos por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Por um Espírito somos todos batizados no tabernáculo Erechim. Por um Espírito, não. Nós não temos que se unir em religiões, em organizações. Nós temos que se unir com a palavra de Deus.
Essa é a única maneira. Eu não vejo outra opção, e não tem outra opção a nós seguir se não for a palavra de Deus, meus amados. Mas veja que o mestre da lei, do qual os discípulos não podiam apontar o dedo, e agora ele não sabia o que tinha que fazer para herdar o reino dos céus. Tinha que nascer de novo. Mas Senhor, eu sou mestre da lei, eu conheço todas as escrituras, eu sei de cor e salteado o que Moisés fez, o que Elias fez, o que Zacarias fez, o que Isaías fez, eu sei tudo. Pouco te importa esse conhecimento, se você não nascer de novo, de nada adianta, você não vai herdar o reino dos céus, homem. Sabe o que é nascer de novo, Nicodemos? Você tem que ali, ser inteirado, ser sepultado, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a ordem que foi dada em Mateus 28:19, cumprida em Atos 2:38. O que faremos, varões e irmãos? Pedro levanta lá e diz com autoridade, cheio do Espírito Santo, e os demais estavam com ele. Mateus, que escreveu 28:19, estava lá com ele. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Tem outra opção? Paulo vem aos Efésios capítulo 2, versículo 20, ele diz: vós já não sois forasteiros e nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, pois estão edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo vem e diz: olha aqui, minha igreja, meus amados, meus irmãos, se vir um anjo do céu, oxalá, se viesse um anjo do céu aqui nesta noite, que correria que não ia dar aí. Não vou generalizar, mas se a pessoa não tem revelação, ela está adorando o demônio, achando que é um anjo. E Paulo vem e nos adverte, irmãos. Muitas portas de religião estão se abrindo, mas Paulo vem e diz: se um anjo do céu vir e vos pregar outro evangelho além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. É isto, correto? Amém. E ele vem em Gálatas e diz mais: se você diz profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Porque eu não recebi de homem algum para não me gloriar. Veja o que ele diz ali em Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2. Eu não vim a vós com palavras persuasivas, de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apegasse nessas letras, nessas palavras, mas eu vim em demonstração e poder do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que quer guiar a igreja nesses últimos dias até o arrebatamento. Mas enquanto aquela casca não apodrecer, enquanto aquela casca não morrer, porque São João 12:24, Jesus disse: se o grão de trigo cair no chão e ficar só e não morrer, ele fica só ali, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Se nós não nos inteirarmos desta palavra, não buscarmos a Deus, irmão, nós vamos ficar só. Como farei eu, irmão Branda, para receber mais do Espírito Santo, para me aproximar mais de Deus? Leia a sua Bíblia e ore. São João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu citei a escritura de São João 14, verso 6, o que Jesus disse? Quem que é a verdade? E agora em São João 8:32 ele disse o quê? Conhecereis? Você tem que conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. Você tem que conhecer Jesus, porque é Ele o único que pode te libertar, é o único que pode te perdoar, é o único que pode te salvar, é Jesus. São João 8,
Deixa eu voltar aqui antes de citar essa escritura. Se você pegar Isaías 7,14, você vai ver que Isaías disse: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 9, versículo 6, a Bíblia diz, Isaías disse: e um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É isso correto? Um filho se nos deu. São João 8,36, o que diz ali? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa esse Espírito Santo te libertar. Deixa Ele tomar o controle do teu coração. Deixa Ele tomar o controle da tua televisão. Deixa Ele tomar o controle do teu telefone. Deixa Ele tomar o controle do teu casamento. Deixa Ele tomar o controle dos teus filhos. Deixa Ele tomar o controle das tuas faculdades mentais. Deixa Ele tomar o controle do teu coração. Deixa Ele tomar o controle das tuas pernas. Deixa Ele tomar o controle das tuas mãos. Deixa Ele tomar o controle dos teus olhos para ver o que você vai fazer neste mundo que estamos vivendo. Porque esse guia nunca vai te levar para uma balada. Este guia nunca vai te levar para dentro de um bar beber uma cerveja. Este guia nunca vai te levar para um mau caminho. Ele vai te levar para as veredas da palavra. Ele nunca vai te colocar um cigarro na mão para que você o trague. Ele nunca te colocará uma garrafa em sua mão para você beber. Este Espírito Santo só tem uma coisa a fazer: é mudar a tua natureza, para que você tenha acesso ao céu. E esse Espírito Santo não vem com sublimidade de palavras. Não se empolguem com as palavras bonitas. Satanás prega muito melhor do que qualquer outro pregador. Ele é um dos mais profissionais pregadores que existe na terra, é Satanás. E ele, com sua astúcia, com sua inteligência, com sua sabedoria satânica, ele consegue incentivar as pessoas a ir para o inferno dando risada. Porque ele consegue lançar nos pensamentos e uma cogitação em seus pensamentos, dizendo que a maneira que você está tudo bem, e que Deus é um grande Deus misericordioso. Mas o mesmo Deus de misericórdia é também um Deus de justiça. Você não se engane com aquela pessoa que faz um pecadão e com aquela pessoa que faz um pecadinho. O julgamento é o mesmo. Porque Ele é o mesmo Deus. Irmãos, estamos na hora de parar. Já falei isso acho que umas 3 vezes daqui. Parar de ser influenciado pelo demônio. Parar de ser influenciado por Satanás. E começar a ser influenciado pelo Espírito Santo. Começar a ser influenciado pela palavra. O diabo ele é tão astuto, que ele faz a coisa tão parecidinha. Que aquela pequenina mentira não vai fazer mal nenhum. Que aquele pequeno negócio sujo não vai fazer mal nenhum. Tudo está debaixo da graça, o sangue cobre, a misericórdia cobre. Irmão, a justiça está aqui. Deus, o olho de Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está nu e patente diante daquele que havemos de tratar um dia. Aí o profeta vem e diz:
Não me recordo a mensagem, mas vocês, leitores de mensagem, sabem que ele disse isso. O que adianta você julgar? A Bíblia diz isso. Não tire a trave do olho do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão, estando uma trave na sua. E Jesus olha para eles e diz: hipócritas. O que é hipócritas? Alguém sabe dizer? Mentiroso. Meu Deus, irmãos, um mestre da lei tendo que escutar isso aí de um carpinteiro? Seu falso, seus hipócritas, vai tirar a trave que está no teu olho primeiro e depois se preocupe com o cisco do olho do teu irmão? É a Bíblia. A Bíblia é gostosa de se meditar. E tem mais. A Bíblia diz: se você vai vir oferecer a tua oferta ao altar e descobrir que o teu irmão, não você, nem eu, mas que o meu irmão, se eu descobrir que o irmão Mateus tem algo comigo, não eu com ele, mas ele comigo, a Bíblia diz: se o teu irmão, se você descobrir que o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele, acerte aquilo e depois vem e ofereça a tua oferta. Não é o irmão Mateus que tem que vir até mim, por mais que é ele que está magoado, eu só estou dando um exemplo, né? Por mais que é ele que está todo raivoso comigo, mas é eu que tenho que ir até ele. Esse é o ensinamento de Jesus, e eu quero ser um discípulo de Jesus, seguir o que Jesus está nos ensinando. Agora, irmãos, encerrando, se nós queremos mesmo esse Espírito Santo, se nós desejamos mesmo esta unção dobrada sobre a noiva, nós precisamos apodrecer. Uma palavra meia forte para se dizer do púlpito, mas é a verdade. Nós precisamos morrer, ser enterrado, ser sepultado, e enquanto a água da palavra vem vindo, vai umedecendo a nossa semente, e você sabe que todo novo nascimento é uma sujeira. Se você olhar o nascimento natural, ele é uma sujeira, disse o profeta, tanto num estábulo como num lugar luxo. Ele é uma sujeira porque ali é água, sangue, tudo. Primeiro estoura a bolsa, vem a água, um tipo da justificação, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois vem o sangue, isto é o tipo da purificação, onde Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi necessário o Elohim, o El Shaddai, aquele Cordeiro de Deus vir e derramar o seu sangue para que os nossos pecados, o meu e o teu, fossem purificados. Deus derramou o seu sangue, nós fomos purificados, para que então depois venha o quê? A vida. Irmãos, pode ser mais participativo. Depois da água, depois do sangue, vem a vida. E nós não podemos receber essa vida enquanto esses processos ainda estão em andamento. Primeiro eles, depois a vida. Primeiro a justificação, depois a santificação, depois o Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando o Espírito Santo vem e olha e vê que a casa está limpa, está arrumada, está conforme o seu Espírito, ele vem e habita naquela casa. E ele habitando naquela casa, nenhum demônio tem poder de entrar ali. Mas temos que primeiro ter a certeza e certificar que a casa onde eu quero que Jesus viva, realmente está limpa. Eu quero ter certeza que eu peguei, levantei os móveis e varri a sujeira. Eu quero ter certeza que eu perdoei aquele irmão. Eu quero ter certeza que eu deixei a inveja. Eu quero ter certeza que eu juntei aquele orgulho com a pá e joguei na lixeira. Eu quero ter certeza disso. Eu quero ter certeza que as paredes da minha alma estejam pintadinhas, estejam arrumadinhas, estejam sem um risquinho, porque o morador da casa é detalhista.
Ele cuida de cada detalhe. Ele é perfeccionista. E se haver um risquinho na parede, Ele manda fazer de novo. Porque se eu condenei um pequeno mandamento, eu condenei todos os mandamentos. Estão compreendendo? Então, se aquele risquinho está me condenando, eu estou fora. Se aquilo lá é contra o meu irmão, eu estou fora. Quero me certificar que a parede esteja limpa. Quero me certificar que ao ouvir aquela voz dizendo, eis que estou à porta e bato, ao abrir a porta, Ele pode entrar e cear comigo. Você está disposto a abrir a porta para o Espírito Santo, irmão? Então nós temos que ser sepultados, nós temos que ser inteirados na palavra. E quando a umidade vem na semente, aquele fungo começa a esverdecer. Quem já viu uma semente brotando aí? Sabe que antes dela começar a produzir aquela natureza que está dentro dela, primeiro começa os podridão. Primeiro começa a sujeira. Primeiro começa tudo aquilo que não presta. Aqueles fungos começam a rodear aquela semente. A umidade começa a largar um musgo por cima da semente. Você quer mesmo o batismo do Espírito Santo? Você quer mesmo ser nascido de novo? Tem que aguentar o processo então. Vamos ter que ser martelado, vamos ter que ser com a espada do Espírito, tirado lasca, mas nós queremos ser nascido de novo. Eu quero aquele amor não fingido, aquele amor verdadeiro, aquele amor fraternal, no meu coração pulsionando, não só aqui na igreja, mas em todos os dias de minha vida. Porque Malaquias 3:18 diz, e eis que olharei e verei a diferença do que serve e do que não serve a Deus. O diabo tem que ver a diferença em você, o mundo tem que ver a diferença em você, a religião tem que ver a diferença em você. Não seja só um crente formal, mas seja um filho de Deus, representando, tendo a palavra de Deus manifestada na tua vida, na minha vida. E eu creio, irmãos, que se nós fizer isto, se nós chegar nesse ápice, eu duvido que algum demônio, seja lá qual for, demônio de câncer, diabetes, tuberculose, seja lá o que for, nada vai parar na nossa frente. Mas nós queremos primeiro o resultado, mas não queremos passar pelo processo. Precisamos passar pelo processo. E antes que aquela sementinha comece a mostrar a sua nova natureza, o seu novo espírito, aquela velha casca tem que cair, aquela velha casca tem que apodrecer, aquele velho eu tenho que apodrecer, aquele velho homem, aquela natureza tem que apodrecer, tem que morrer, tem que sumir, para que então a vida de Deus possa pulsar. Aí sim eu tenho certeza que nós vamos ser umas verdadeiras testemunhas de Paulo, quando ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu saio na rua, aí não é mais o Ariel, aí é o Espírito Santo no Ariel, é o Espírito Santo na igreja, é o Espírito Santo nos jovens, é o Espírito Santo no ancião, é o Espírito Santo nos adultos, em todo. O Espírito Santo vivendo em você, pulsionando a vida dele própria em você. Mas esse Espírito Santo não vai te levar para um bar. Esse Espírito Santo não vai fazer você dar mau testemunho ali fora. Esse Espírito Santo não vai fazer você ficar falando mal aí, não. Esse Espírito Santo não vai fazer você andar com amizades erradas, influências erradas, bebendo, fumando, que nem mundanos. Por que não se assumem então? Sejam mundanos e não professam que são filhos de Deus, porque isto é pior condenação para eles. Não façam isso. Se tem alguém pela internet escutando, não façam isso. Assuma que você é alguma coisa ou você não é nada. Ou você é cristão ou você é um hipócrita, um incrédulo. Isso nosso profeta nos ensinou.
que nós temos que ser o que ser. Não podemos personificar o cristianismo. Igreja, nós estamos muito perto do rapto. E a porta, a Bíblia diz que a porta é estreita. E tem alguns cascudos que não vão passar se não perder as cascas. E lá na porta não tem nem ninguém lá para tirar as cascas. Então vamos tirar aqui para você entrar. Não, já tem aqui, ó. Através deste púlpito já tem uma espada tirando as cascas. Aproveite a oportunidade, tire as cascas. Deixa Deus lixar a casa, deixa Deus lavar a casa e depois passar uma nova tinta. Impermeabilizar com o Espírito Santo para que nenhuma umidade da incredulidade possa entrar. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Que Deus seja louvado, irmãos. Necessário vos é nascer de novo. Sem esse nascimento ninguém pode herdar o reino dos céus. Sem esse novo espírito, sem essa nova natureza, sem esse novo nascimento, ninguém vai ver o reino dos céus. Nem o pastor não vai ver o reino dos céus. Nós precisamos de uma nova natureza, de um novo nascimento, para que esse Espírito Santo possa vir e tocar o mais profundo da nossa alma. Incline vossas frontes. Enquanto o irmão Sola somente crer, faça sua oração aí no banco. Não precisa vir ao altar, você pode fazer um pacto com Deus agora mesmo. Começa a se autoavaliar. Começa a passar um xerox, um raio-x, não sei, na sua alma, na sua vida. E vê no que você tem falhado. E eu verei no que eu tenho falhado. Querido Deus e eterno Pai, eu tenho buscado, Senhor, por esta inspiração, e eu confesso que eu estava até preocupado, Senhor. Mas eu te agradeço pelo Senhor tomar o controle disto, Senhor, porque isso não dependia de mim, não depende das minhas faculdades mentais. Isso é o Teu Espírito Santo, Pai, levando a Tua igreja a se conscientizar que precisamos deixar para trás algumas coisas que nos impedem de alcançar o Teu Espírito. Ó Deus, isto nos leva a pensar que ainda tem algumas sujeiras de rancor, de orgulho, de raiz de amargura, que está dentro da nossa casa e o Teu Espírito não pode habitar ali. Por isso, Deus, pedimos a Tua força, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor possa vir e nos ajudar a limpar a casa, Senhor, pois queremos que o Teu Espírito tenha acesso em todos os cômodos desta casa. Corpo, alma e espírito sejam dominados pelo Teu Espírito, Pai. Tua igreja está pedindo por isto, Senhor. Teu povo está pedindo por isto. Os jovens estão pedindo por isto, Senhor. Há uma sede em nossas almas, Pai. Há um fundo clamando, Senhor, por esta unção em nossas vidas. E se há um fundo clamando é porque tem um fundo para responder, Senhor. Deus, nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor é poderoso para nos ajudar, Senhor. Então nos anima, Senhor, nos dá força, nos encoraja, nos dê da Tua unção, da Tua virtude, para que possamos resistir o dia mau. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço a Ti, Pai, que Tu olhes para cada coração nesta noite, cada coração sincero que está pedindo mais de Ti. Ajuda-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, Senhor. E aqueles que estão pela internet, se eles estão desejosos a sentir mais e mais da Tua unção, eu oro, Pai, invocando o Teu nome, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, e que sirva de testemunho
para a glória do teu santo e precioso nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Aproveitando aqui, tem uns pedidos de oração. A irmã Juliana pede oração em favor de Neiva Scarpato, que está hospitalizada, por Iane e por Arielle e Benjamin. Michele Sovrani pede oração por sua família em Capinzal. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estão estes pedidos, Senhor. Estas pessoas que estão hospitalizadas, nós colocamos diante do trono da graça e da misericórdia nesta noite, Pai. E pedimos a Ti que o Senhor cede com eles, Pai, abençoando e alcançando aquilo que eles estão pedindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A irmã Michele deixou cair sua aliança. Se alguém encontrar, por favor, lhe comunicar. Dá uma pregação aqui, né? Vamos ajudar nossa irmã a achar uma das dracmas antes que o noivo venha. Olha aí, ó, já achemos. Irmãos, eu tenho algumas notas para dar e vai ser bem ligeirinho. Eu só perdi minha anotação aqui. Mas é sobre o almoço que nós vamos ter dia 20 de outubro. Eu creio que vocês estão cientes. Quantos estão cientes do nosso almoço? A maioria, né? Então será dia 20 de outubro desse mês, no caso desse mês. Será no domingo. Nós vamos ter aqui a escola dominical e vai ser um curto período. Vou procurar não me estender, para que a gente possa passar o dia e aproveitar o dia. Será no mesmo lugar que foi o último almoço que nós tivemos, ali no Sindicato dos Metalúrgicos, saída para Concórdia. Quantos sabem? Sabe todos, né? Todos sabem. E eu quero que vocês, por favor, façam isso por mim, irmãos, por favor. Deem o nome, tá? Vai ter um caderno ali, nós vamos deixar um caderno ali na saída. Você deixe o seu nome, para nós termos uma ideia de quanto comprar e gastar nessa questão. Porque de repente, se você não dá o nome e você vai lá, acaba faltando alimento e nós não queremos que falte, nós queremos que sobre, tá? Então você faz isso por nós, dá seu nome, e eu peço e aconselho a vocês que vocês não deixem de ir. Esse companheirismo é fundamental para nós, irmãos. Amém? É aquele velho ditado: você vai me conhecer melhor comendo 1 quilo de sal comigo. Eu vou te conhecer melhor comendo 1 quilo de sal contigo. E olha, para comer 1 quilo de sal junto, precisa de muito tempo, né? Precisa de muito tempo. Será um cardápio de massa, galeto e uma carninha de porco com salada. Nós vamos fazer o melhor que nós puder, e nós queremos servir vocês o melhor que nós puder. Então não deixe de dar o seu nome. E a única despesa que vocês vão ter será R$10 por pessoa. E eu não é fazer propaganda, mas com R$10 você não come um galeto assado. Tá bom, meus irmãos? Não percam. Que Deus os abençoe. Amanhã, nossa escola dominical. Deus tem me dado uma mensagem. Me dado não, já tem a mensagem do profeta. A gente apenas lê e se inspira nela para pregar. E eu tenho estudado sobre a mensagem discernindo o corpo do Senhor. E será sobre isso que eu irei falar amanhã cedo. Não percam. Venham, vamos aprender com o nosso profeta, para que nós possamos ser edificados na fé, na comunhão, no partir do pão e assim por diante. Que Deus os abençoe. Shalom a todos. Tenham todos uma boa noite.